Olá, espero que todos estejam bem. Pessoal, a nossa conversa de hoje vai girar em torno ainda da polêmica que se instaurou na Justiça do Trabalho relativamente ao reconhecimento da atividade perigosa pela simples razão da instalação de um tanque suplementar nos veículos de transporte de cargas com a capacidade acima de 200 litros. Com o reconhecimento pela Justiça do Trabalho dessa atividade reconhecida como perigosa, o trabalhador que se ativa nessas circunstâncias, ou seja, o motorista que dirige esse caminhão com a instalação do tanque suplementar, passa a ter direito ao adicional de insalubridade, que pela lei é de 30% sobre o salário, fora as complementações legais. Pois bem, para a gente entender qual foi a origem disso, a própria Constituição Federal ela estabelece lá no artigo 7º que todo trabalhador que se ativa em uma atividade penosa, insalubre ou perigosa, como no caso, faz direito a um acréscimo na sua remuneração na forma que a lei definir. E o artigo 193 da CLT, a lei, diz lá, olha, cabe ao Ministério do Trabalho definir quais são as condições ou operações que são consideradas perigosas, né? E o Ministério do Trabalho definiu isso por meio da norma regulamentadora 16. Lá na norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho, ele diz textualmente que não é considerado a atividade ou operação de transporte de produto perigoso, substância inflamável, o fato de a quantidade da substância que estiver no tanque suplementar ou no tanque original de fábrica do veículo ultrapassar 200 litros. Ou seja, se o combustível que está lá é para consumo próprio do veículo, isso não pode ser considerado operação de transporte, ensejando, portanto, o reconhecimento do adicional por periculosidade. Recentemente, em 2019, a NR16 sofreu uma alteração para deixar mais claro, quer dizer, deixar mais incisiva o não enquadramento da questão do tanque suplementar, como também dos tanques originais, como atividade perigosa, inserindo um dispositivo na norma dizendo que os tanques suplementares ou os tanques de fábrica, desde que certificados pela autoridade competente, estão fora. A quantidade de substância inflamável transportada, no nosso caso o diesel, né, não poderia ser tomada em consideração para o enquadramento da atividade como perigosa. O próprio Conselho Nacional de Trânsito, através hoje da Resolução 921, permite que os veículos novos de fábrica possam ter uma alteração, um aumento da capacidade de transporte de combustível, né, de diesel, como também permite a alteração desses tanques suplementares, desde que esses tanques passem por uma certificação, passem por uma inspeção de segurança veicular e estão aptos a rodar sem a classificação de perigoso. Mas o que acontece na Justiça do Trabalho? O TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da SD1, Subseção de Dissídios Individuais, que já formou uma jurisprudência que é seguida por todas as 8 turmas do TST, entende que, se o tanque de combustível suplementar que foi instalado possuir capacidade de mais de 200 litros, essa condição, né, a instalação desse tanque suplementar, caracterizaria o transporte de produto inflamável, portanto, produto perigoso, e esse enquadramento ensejaria o adicional para o trabalhador que conduz esses veículos, né? O que está para acontecer, né? Qual que é a luz no fim do túnel dessa situação toda? Na verdade, são 3. A primeira delas é que já existe no STF 3 reclamações constitucionais contra essas decisões do TST
que não observam a reserva de plenário da súmula vinculante 10. O que quer dizer isso? O STF, Supremo Tribunal Federal, diz que para o tribunal ou órgão colegiado ou julgador decidir por não aplicar a norma, no caso, aquelas disposições que eu disse da norma regulamentadora 16, ele precisa dizer isso de forma colegiada, com o tribunal pleno. Não basta ser uma turma ou uma sessão. E isso o TST vem descumprindo. A outra luz no fim do túnel, que assim chama, é o próprio fato de que essas novas ações já ajuizadas sobre a égide, né, sobre a vigência dessa alteração na NR19 em 2019 que eu disse, está agora chegando no TST e pode ser que o TST reavalie a sua jurisprudência interna e afaste a aplicação da questão da periculosidade nesses casos. Mas o terceiro e último ponto que eu acho crucial é que o Congresso Nacional está se debruçando, está analisando um projeto de lei, o projeto 1949, já aprovado na Câmara dos Deputados, né? E pendente de apreciação agora pelo Senado Federal, em que se altera a CLT, aí é uma alteração legislativa, não mais na norma regulamentadora, incluindo no 193, no artigo 193 da CLT, um parágrafo 5º, dizendo tudo isso que a norma já disse, né? Que os tanques suplementares, desde que certificados e para consumo próprio do caminhão, isso não enseja atividade de transporte de produto inflamável, ok? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Nós estamos aqui à disposição dos associados no Transcares. Um grande abraço e até a próxima.